Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais uma vez, estamos prontos para recomeçarmos aqui a nossa meditação diária, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Está aqui nas minhas mãos, espero que você esteja com a tua aí. Hoje já é segunda-feira, o título de hoje é Justo e Justificador. E é bom ter você como companhia. Continue compartilhando esse vídeo, porque assim você transmite esperança e o Evangelho. E não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito. E ao final de deixar o seu gostei. Vamos juntos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás é um inimigo vencido. Jesus o venceu. Aliás, a Bíblia diz que Jesus veio justamente para destruir as obras do diabo. Deixa eu ler para você 1 João capítulo 3, o versículo 8, que diz assim, preste atenção. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então veja que Satanás é um inimigo vencido, porque Jesus veio para destruir. Agora a pergunta é, como que Jesus destruiu as obras do diabo? Bom, duas fases. Primeiro, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus provou que eram falsas as alegações do diabo quando dizia que Deus não era amoroso e nem justo. Pois na cruz, a justiça e a misericórdia se beijaram. Ou seja, na cruz, o que aconteceu na cruz foi Deus castigando o pecado, ou seja, punindo o pecado, não nos filhos de Adão, mas no seu próprio Filho, Jesus Cristo. E ali é a justiça, porque o salário do pecado é a morte. Alguém deveria morrer. E essa morte veio para o Filho de Deus. E a misericórdia foi derramada sobre nós. Por quê? Porque Jesus morreu em nosso lugar como nosso substituto. Ou seja, nós merecíamos a morte e ele a tomou por nós. Então ali aconteceu a justiça, Deus punindo o pecado com a morte, mas não em nós, na pessoa do seu Filho, e nos deixando ilesos, demonstrando assim a sua misericórdia, o seu amor. Bom, muito bem. Deixa eu ler para você o que está lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai nos dizer exatamente isso, como que Deus ele lida com o pecado e como que ele pune o pecado. Capítulo 3, versículo 23 em diante diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a sentença. Todos nós pecamos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa justificação, ela só vem por meio de Cristo. E ele não nos cobra nada para isso, é gratuito. A quem Deus propôs no seu sangue, veja, no seu sangue, ou seja, ele teve que morrer, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Veja, quando Jesus quando Jesus derramou o seu sangue, Deus está aqui demonstrando a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente. Qual é a justiça? Na condenação do pecado, na pessoa de seu Filho, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Agora, veja que aqueles que têm fé em Jesus são justificados. Então ele é justo e justificador. Ele próprio assumiu a nossa condição como nosso substituto, morrendo a morte que nós merecíamos, e nos justifica, porque cremos nele. Claro, aqui não há justificação automática. O ser humano precisa crer em Cristo. Se ele não crê em Cristo, ele já está condenado. Somente por meio de Cristo nós vemos essa realidade. Né? Muito bem. Agora você se lembra da primeira promessa evangélica que teve na Bíblia, Gênesis 3, verso 15. Deus falando para o diabo, claro, o diabo usou a serpente, mas quando Deus fala com a serpente, na verdade está falando com o diabo, está dizendo assim, eu porei inimizade entre ti e essa mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Ou seja, um dia, diabo, vai nascer um descendente dessa mulher que vai lhe esmagar a sua cabeça, vai lhe esmagar a cabeça. E você, no máximo, vai picar-lhe o calcanhar. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu lá na cruz do Calvário. E eu vou ler para você. Já li aqui, né? Esse texto já é o bastante, mas é bom ler também Apocalipse capítulo 12,
e o versículo 10 em diante, que nos diz assim, olha que interessante. Versículo 10, 12, versículo 10, então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Como que ele foi expulso? Como que veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de Cristo? Como? Aí o verso 11 responde. Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Viu aí? Então eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, a morte de Cristo fez com que a salvação, o poder e o reino, nosso Deus e a autoridade de seu Cristo viesse. Então, por meio do sangue de Cristo, salvação, poder e autoridade veio para Jesus, né? E aí diz que ele foi expulso. Por quê? Pelo sangue de Cristo. Aí o verso 12, por isto festejais os céus e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí depois da cruz, Satanás sabe que tem pouco tempo aqui nesse mundo, porque o seu fim já está decretado, né? Decretado, interessante, né? Ellen White vai dizer assim, ó, após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Havia se revelado assassino, um assassino. Derramando o sangue do Filho de Deus, derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais, né? E aí, amigos, não há mais dúvida no universo inteiro de quem estava com a verdade. Quando Satanás, lá no início da rebelião, disse que Deus não era tão bom como dizia ser, e não era tão justo como afirmava ser, essa acusação não poderia ser respondida com uma ação enérgica, destrutiva de Deus acima do acusador. O acusador, teria que ter tempo. Então prova realmente se eu sou assim. E o tempo passou, ele mostrou a sua verdadeira face quando ele derramou o sangue do inocente Filho de Deus. De maneira cruel, todo o seu ódio foi derramado sobre Cristo. Aquele sofrimento todo de Jesus, todo aquele sofrimento foi causado pelo demônio. O demônio instigou aquelas pessoas a fazer o que era terrível contra o Filho de Deus e, consequentemente, o fez sofrer. Aí, nesse momento, todo o universo, todos os anjos não caídos, como diz aqui, né? Todo o universo celestial. Agora não tem mais dúvida de que quem é que estava com a verdade, Deus ou Satanás. Satanás estava mentindo, sempre foi o mentiroso e Deus sempre estava com a verdade, ok? Então nós podemos ter certeza que o Deus das Escrituras sempre vai fazer o melhor que está à sua disposição dentro do grande conflito para o bem dos seus filhos que o escolhem voluntariamente. Aí diz aqui, ó, que esses aqui são os discípulos de Cristo, pois venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Então, mesmo em meio a sofrimento, a dificuldade, como esses que estavam em face da morte, não amaram a sua própria vida, aqueles que desejam e ficam lá de Cristo terão recompensa eterna. Seja esse você, meu amigo, e a sua família junto com você, porque somente assim alcançaremos a nossa felicidade, segurança e salvação. Que essa seja a sua sorte no dia de hoje. Ore comigo. Pai querido, em nome de Cristo, queremos te agradecer por sua bondade e misericórdia e nos ter nos dado mais uma chance de compreender esse assunto tão importante que desdobra diante de nós os acontecimentos do grande conflito. Nos dê força, Senhor, para superar as dificuldades e olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e é em nome dele que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.